Olá irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo especial na Escola de Profecia, este canal que o mantém atualizado em relação aos eventos finais e que também o prepara para o encontro com Jesus. Neste momento eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, uma revelação especial do que o mundo nos aguarda. Acompanhem, que eu creio que vai ser interessante para todos nós. Devemos perguntar ao iniciarmos nosso estudo de hoje: quais são os objetivos da Igreja Católica Romana? Agora, estudamos da última vez que o sinal da autoridade da Igreja Católica Romana é a mudança na lei de Deus, o primeiro dia da semana, domingo. Se for esse o caso, então esperaríamos que o papado buscasse e assegurasse a aplicação do sinal de sua autoridade. Em outras palavras, a imposição do domingo como dia de descanso. De fato, nos últimos 120 anos, e digo 120 anos porque houve uma encíclica muito famosa chamada Novarum, pelo Papa Leão XIII, em 1891. A teoria social do papado tem consistentemente usado expressões específicas. Uma dessas expressões é o bem comum. Basicamente, isso significa que individualmente, ou seja, uma individualidade ou individualismo, é algo a ser temido. Em segundo lugar, outra palavra comum que é usada é a palavra solidariedade. E basicamente, o que significa é que estamos todos juntos e devemos nos unir em um corpo ecumênico e evitar a todo custo o sectarismo. E depois há a palavra subsidiariedade. Subsidiariedade significa simplesmente que nossos interesses pessoais são subsidiários ao bem comum do todo. E, finalmente, outra expressão que aparece com muita frequência na literatura da teoria social católica é o destino universal dos bens. E, basicamente, isso significa que a propriedade privada não é necessariamente pessoal, mas pertence a toda a humanidade e deve ser redistribuída de acordo com a necessidade. Agora, eu gostaria de ler uma declaração que foi feita por um Papa recente, Papa Bento XVI. Esse é o Papa antes daquele que está agora, antes de Francisco I. Porque é aqui que ele expressa esses termos específicos que nós vimos quando começamos nosso estudo hoje. Isso é encontrado no Benedictus Encíclica Caritas e Veritate, que significa caridade e verdade, ou amor na verdade, parágrafo 67. Parágrafo 67, é assim que se lê. Para gerir a economia global, reanimar as economias atingidas pela crise, para evitar qualquer deterioração da crise atual e os maiores desequilíbrios que resultariam, para trazer o integral e oportuno desarmamento, segurança alimentar e paz, para garantir a proteção do ambiente e regular a migração. Para tudo isso, há necessidade urgente de uma verdadeira autoridade política mundial. Como o meu antecessor abençoado João 23 indicou alguns anos atrás. Tal autoridade precisaria ser regulamentada por lei para observar consistentemente os princípios de subsidiariedade e solidariedade, para procurar estabelecer o bem comum. Você vê os termos aqui? Para buscar estabelecer o bem comum e assumir o compromisso de garantir autêntico desenvolvimento humano integral, inspirado nos valores da caridade e verdade. Além disso, tal autoridade precisaria ser universalmente reconhecida e investida do efetivo poder de garantir a segurança de todos no que diz respeito à justiça e respeito pelos direitos. Obviamente, teria que ter autoridade para assegurar o cumprimento das suas decisões para todas as partes e também das medidas coordenadas e adotadas em vários fóruns internacionais.
Esta é uma declaração inacreditável sobre as aspirações do papado católico romano. Agora a questão é, quem seria responsável pela implementação deste ideal socialista global? Os eventos atuais indicam claramente que será implementado e aplicado pelos líderes políticos do mundo a mando do papado católico romano. O que Bento XVI está dizendo é que a comunidade internacional deve aceitar e aplicar a teoria moral e social do papado. Eu vou ler algumas declarações que não estão em seu material, mas eles são muito significativos quando se trata de quem estará por trás dessa autoridade mundial. Pio IX, que foi Papa de 1846 a 1878, escreveu o seguinte: o princípio que Leão XIII tão claramente estabeleceu deve ser estabelecido no início aqui, a saber, que reside em nós, que está no papado, o direito e o dever, ouçam atentamente agora, de se pronunciar com suprema autoridade sobre questões sociais e econômicas. Então, ele está dizendo que o papado tem supremacia e autoridade para falar sobre assuntos sociais e econômicos. Ainda mais recentemente, no Concílio Vaticano II, que foi celebrado de 1963 a 1965, se afirmou isso em uma das decisões que foram tomadas no concílio. Além disso, em virtude de sua missão e natureza, ela, que é a Igreja Católica Romana, não está vinculada a nenhuma forma particular de cultura, nem a nenhum sistema político, econômico ou social. A Igreja, por sua própria universalidade, pode ser um vínculo entre diversas comunidades humanas e nações. Agora, ouça atentamente. Desde que essas confiem nela e realmente reconheçam seu direito à verdadeira liberdade no cumprimento de sua missão. Agora, se você olhar para a história do papado, você se perguntaria se as nações do mundo poderiam realmente confiar no papado. Mas o que isso quer dizer é que o papado pode dar uma grande contribuição ao mundo em questões sociais e econômicas, desde que as nações do mundo estejam dispostas a confiar no papado. É o objetivo do papado restabelecer a união da Igreja no Estado, que existiu durante 1260 anos de supremacia papal. O objetivo final do papado é fazer com que os poderes civis do mundo façam valer o sinal da autoridade do papado, que, como vimos, é a observância do domingo como dia de descanso. Não é coincidência que a comunidade internacional está promovendo as mesmas causas que a Igreja Católica está propondo nos dias de hoje. O Papa Francisco, que é o primeiro que encontrou 3 causas que ressoam com os líderes políticos do mundo inteiro. Número 1. A necessidade de erradicar a pobreza e resolver o problema da migração em massa. Número 2. A necessidade de salvar a família. No entanto, você é que define a palavra família. E, finalmente, a necessidade de resolver o grande problema das mudanças climáticas. E Francisco ligou todas essas 3 causas com a necessidade de um descanso dominical. Não incluí todas as declarações aqui do Papa Francisco I, mas o que ele diz é que o meio ambiente precisa de um dia por semana para descansar. E aposto que você não consegue adivinhar em que dia ele diz que o meio ambiente deve descansar. É o domingo. Ele também está dizendo que os senhores capitalistas precisam dar aos pobres sobrecarregados um dia de descanso. E eu aposto que você não consegue adivinhar que dia é esse. Domingo. Ele também afirmou que a família precisa de um dia para frequentar a igreja e para se conectar com as suas raízes espirituais. Eu aposto que você não pode adivinhar qual dia é. O domingo.
Há sinais de perigo muito próximo da casa, pessoal. Deixe-me compartilhar alguns desses sinais de perigo com você em nosso próprio país. Como você sabe, no ano 2015, no final de setembro, o Papa Francisco visitou pela primeira vez os Estados Unidos da América. Sua primeira visita foi à Casa Branca, onde ele se sentou com o presidente Obama por cerca de 45 minutos. E os problemas que eles abordaram foram os próprios problemas que são os pontos de discussão deste Papa: pobreza, imigração e o problema das mudanças climáticas. O Papa dirigiu uma sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos da América. E mais uma vez, os pontos de discussão foram pobreza, familiar e mudanças climáticas. Em seguida, o Papa fez um discurso para inaugurar o 70º aniversário das Nações Unidas e dirigiu-se à ONU numa linguagem mais forte com essas mesmas questões. Quando Francisco terminou sua apresentação, foi aplaudido de pé pelos líderes de 193 nações do mundo, e estes aplausos de pé duraram vários minutos. O Papa Francisco mudou-se para Filadélfia para celebrar a família. Eu estava lá pessoalmente com uma equipe do programa Segredos Revelados. Havia milhões de pessoas lá, de todas as religiões e de todas as nações da Terra. De fato, o Papa Francisco celebrou uma missa ao ar livre em 27 de setembro de 2015. Ele também fez um discurso perante o Salão da Constituição. Essa é a coisa mais incrível de todas, porque no Salão da Constituição, na Filadélfia, é onde os 3 documentos fundadores dos Estados Unidos foram ratificados: a Declaração de Independência, a Constituição e a Declaração de Direitos. E eles colocaram o Papa Francisco no mesmo lugar onde estes foram ratificados. Um indivíduo que não acredita em nada do que encontramos na Declaração de Independência e da Declaração de Direitos e da Constituição. E ele está falando para uma numerosa multidão. Agora, eu gostaria de apresentar um exemplo de como o papado coloca o pé na porta para influenciar os poderes políticos do mundo. Vamos usar o exemplo de mudança climática. Você vê, os líderes políticos do mundo e o papado têm o mesmo tema básico sobre as mudanças climáticas. E acredito que o papado está realmente por trás de toda essa conversa sobre a necessidade de uma solução para a mudança do clima. Vamos passar pelos diferentes passos que o papado deu em abril de 2015. O Papa nos fez um discurso ante a Pontifícia Acadêmica de Ciências e a Pontifícia Acadêmica de Ciências Sociais. O relatório foi publicado e o nome dele era Mudança Climática e o Bem Comum. Eu li todo este documento. Apresenta um cenário apocalíptico do que acontecerá com este planeta se a questão das mudanças climáticas não for resolvida. Então, em 24 de maio de 2015, o Papa publicou sua encíclica Laudato Si, que basicamente esta encíclica aborda o problema das mudanças climáticas. Eu também li toda esta encíclica. Ela também apresenta um cenário apocalíptico se este problema não for abordado. Os líderes políticos de todo o mundo têm elogiado esta encíclica. Eles disseram que este é o tipo de coisa que precisamos que o mundo saiba para que o mundo possa resolver este grave problema. Então, passamos para 22 de setembro de 2015. Foi quando o Papa se encontrou com o presidente Obama e um dos principais temas que eles trataram em sua conversa na Casa Branca, por cerca de 45 minutos, foi a questão das mudanças climáticas. E então, o Papa falou em uma sessão conjunta do Congresso em 24 de setembro de 2015. Mais uma vez, o Papa abordou, ante uma sessão conjunta do Congresso, a questão das mudanças climáticas. E então, o Papa guardou o melhor para o final, 28 de setembro de 2015. O Papa, como mencionei antes, fez o discurso principal na 70ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.
O discurso continha os pontos de discussão papais usuais. Pela maneira como você pode pesquisar no Google, isso você pode encontrar o discurso inteiro que ele leu. Basicamente, ele tratou da questão da pobreza, imigração, família e, acima de tudo, as mudanças climáticas. No final de seu discurso, e a propósito, você pode pesquisar na Google para ver que não estou mentindo, no final de seu discurso, quando ele abordou essas questões, recebeu novos aplausos estrondosos que duraram vários minutos pelas 193 nações ali representadas. Na ONU, aprovaram a chamada Agenda 2030, que tem 17 objetivos e 169 metas. Basicamente, a ideia é que, até o ano de 2030, eles esperam erradicar a pobreza e resolver o problema das mudanças climáticas. E esperam que todas as nações do mundo cooperem com esses 17 objetivos globais e 169 metas. A propósito, se você ler esta agenda de 2030, e eu li toda a agenda também, porque não estou falando de algo que li no jornal, estou falando sobre algo que li, os próprios documentos. Basicamente, se acontece ou vai levar a uma eliminação da autonomia nacional. Um sistema socialista global centralizado sob o controle do papado, uma economia mundial, uma eliminação do individualismo, uma eliminação do setarismo, determinará o currículo a ser usado na educação das crianças, promoverá a igualdade de gênero, não no bom sentido do termo, mas no sentido que todos nós conhecemos. Vai propor uma redistribuição da riqueza do mundo e imporá severas penalidades globais às nações que se recusarem a resolver esses problemas. É assustador. Observe o que Ban Ki-moon tinha a dizer. Ele era o secretário-geral das Nações Unidas. Ele afirmou que a nova agenda é uma promessa dos líderes para todas as pessoas em todos os lugares. É uma visão universal, integrada e transformadora para um mundo melhor. Instituições terão que se tornar aptas para um novo e grandioso propósito. Devemos engajar todos os atores. Perceber que isso é universal. Devemos engajar todos os atores, como fizemos ao moldar a agenda. Devemos incluir parlamentos e governos locais e trabalhar com cidades e nas zonas rurais. Temos que mobilizar as empresas e os empresários. Temos que envolver a sociedade na definição e implementação de políticas e dar espaço para nos responsabilizar. Devemos ouvir os cientistas e a academia. Precisaremos adotar uma revolução de dados. Mais importante, devemos começar a trabalhar agora. Eu agradeço por você ter acompanhado esta mensagem até o final e nós iremos dar continuidade com esta palestra no nosso próximo vídeo. Eu espero que você acompanhe, que as bênçãos de Cristo repousem na sua vida. Eu verei no próximo vídeo aqui no nosso canal.